Olá, nesse dia especial, nesse último dia do ano, né? É muito bom estar aqui, como motivo de agradecimento. Sim, nós temos que aprender a agradecer a Deus por tudo que aconteceu este ano. Se nós estamos aqui, Deus permitiu. Enfim, talvez não conseguimos fazer tudo que nós planejávamos, né? Mas Deus sempre sabe o que é melhor. E assim nós vamos seguindo a nossa vida. Daqui mais algumas horas será 2018. No programa de hoje, nós pensamos, repensamos o que vamos falar e tal. E então me veio a lembrança de que hoje, né, às vezes as pessoas já a partir do meio-dia começam a estourar, queimar fogos, né? Estourar foguetes e muita festa e tal. E nós não lembramos que os animaizinhos sofrem e sofrem muito. Por isso eu fui atrás de informações, né, de dicas e enfim. Então no programa de hoje nós vamos falar sobre os cuidados com o animal, né? O que fazer, né? Muita coisa não está longe, fora do nosso alcance. Por exemplo, nós não podemos acabar com os fogos. Não tem como acabar com os fogos. Tem gente que gosta, mas nós também podemos amenizar o sofrimento dos nossos animais. E também vamos fazer uma pequena retrospectiva de alguns programas que eu fiz durante o ano. Não vai dar para fazer todos porque as matérias são grandes, cada matéria é em média aí de 10, 15 minutos, às vezes 20 minutos. Então assim, teria que ser uma retrospectiva bem grande, né? Então alguns programas só para finalizar. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado por você estar aí, né? Desde já eu te desejo um feliz ano novo e vamos em frente. Eu estou aqui hoje na Faculdade de Guarapuava, estou com a Esther, ela que é veterinária, também professora aqui e uma grande parceira do Caminhos da Terra, já apareceu outras vezes falando de outros assuntos. E hoje o assunto é o seguinte, fogos de artifício ou simplesmente foguetes relacionado com os animais e principalmente os cães. Esther, gostaria que você falasse para nós desta importância de cuidar dos bichinhos. Eu sei que é uma coisa utópica, nós jamais vamos deixar de ter os fogos, né? Mas pelo menos para amenizar um pouco o sofrimento deles, né? Exatamente, né? Deixa eu te cumprimentar, faz algum tempo agora da minha última participação contigo, mas vamos lá. Então, assim, o que a gente precisa ter? Já que a gente não tem como eliminar, a gente até vê essas campanhas a nível de Facebook, vamos parar, gente, vamos ser realistas, não vamos parar com fogos de artifício. Então, o que nós podemos fazer para melhorar a qualidade de vida do meu animal, para que nesta época ele sofra menos, né? Existem algumas técnicas que a gente vai conversar com vocês hoje um pouquinho, para amenizar isso. Por quê? O cão, na verdade, às vezes ele manifesta até uma situação de estresse fisiológica. Então ele pode ter às vezes diarreia, vômito, tremedeira, ele não controla. É quase como se fosse uma fobia, um pânico. Então existe a técnica da Telling on Touch, que são algumas amarras que se fazem nos animais. Para quê? Para diminuir a tensão. Então, quando você amarra o animal, né, desta forma correta, você faz com que ele fique menos estressado. Então, os fogos vão acontecer, sim, ele vai ter medo, isso é importante saber, ele vai ter o medo, mas ele não vai ter, às vezes, aquela reação física. E a gente sabe que cada vez mais os cães, e assim como gatos, né, são membros da família. Então, eles estão presentes nas comemorações. Outra coisa também que essa técnica ajuda a amenizar, que a gente vê às vezes que os cães se perdem nessa época. O que acontece, gente? O som que a gente ouve, ele é medido em decibéis. Acima de 160 decibéis, você pode romper um tímpano. Isso do ser humano também, não estou falando só de animais agora, tá? A turbina de um avião tem 130 decibéis. Os fogos de artifício passeiam entre 150 e 175 decibéis. Então é muito alto. Eles podem, inclusive, causar aquela surdez temporária
de quando a gente sai de um show de queima de fogos, que a gente sai sem ouvir direito, é porque você já foi além do que o teu corpo permitia. Então você tem que ter esse cuidado, não só com os cães, para seres humanos também. Por quê? Os animais fica mais explícito essa dor do som. O som é uma onda mecânica, né? Ele precisa de um meio para se propagar. Então, quando a gente fala em excesso de barulho, não é nocivo só para o animal, é porque o animal manifesta isso de uma forma física, mas é nocivo para nós também. Crianças, por exemplo, podem ser submetidas, a gente recomenda um máximo de 120 decibéis. Então, se vai levar uma criança para queima de fogos, você precisa proteger os ouvidos dela também. Assim como os teus. Os adultos ficam entre 140 decibéis. Por quê? Senão você pode ter uma lesão aí permanente. Ninguém quer isso. A gente quer só o lado bom, né? Então, essas técnicas, vamos voltar para as técnicas, né? Essas técnicas de amarração, o que elas fazem? Nada mais é do que uma bandagem, então, que passa pelo peito, tórax e uma região do abdômen do animal, que evita, então, que ele entre nessa crise de pânico, né? E ele, evitando entrar nessa crise de pânico, não é que ele vai perder o medo, não. Ele vai continuar com o medo, mas ele não vai ter aquela reação fisiológica, aquela dor do som, né? Do som extremamente alto para ele. Outra coisa, botar ele às vezes num quarto, todo mundo tem um cômodo em casa que não tenha, o barulho não é tão alto lá, então põe ele neste cômodo, faz a amarração, se é um cão que gosta de estar junto no colo, faz a amarração e pega ele no colo. Então tentar amenizar, porque a gente sabe que a gente fala isso assim dos cães, né? Mas nós sabemos que os cães hoje em dia são considerados membros da família, eles ficam junto conosco nas datas comemorativas, então realmente por isso que a gente fala mais dos cães. Não leve o cão para a beira da praia, né, ou para a beira do lago, onde vai ter a queima de fogos, enfim, deixa ele quietinho. Se você está com pena de deixar ele sozinho, deixa ele numa sala mais tranquila, faz essa técnica da amarração do telling in touch, que o pessoal tem feito muito, dá para pesquisar na internet aí. Existem coletinhos prontos para aqueles donos mais cuidadosos, que a gente sabe que são proprietários, às vezes eles realmente investem no seu animal. Existe o colete pronto, que é um colete com amarrações mais firmes, não é uma roupinha, é uma amarração mais firme, que faz com que a pressão nos músculos desse animal não deixe ele fazer aquele formato de vírgula. Quando ele fica com muito medo, ele põe o rabo no meio das pernas e faz aquela forma em vírgula, né? Então, você tenta evitar isso. Porque a gente sabe que o quê? Se eu tentar pôr um abafador no ouvido do animal, ele não vai deixar. Não, eles não deixam. A gente tem até uns que tiram a foto bonitinho, mas, gente, eles não deixam. Então, é aquilo, correntes em Facebook de vamos acabar com queimas de fogos. Gente, isso não vai adiantar. Não, isso não é uma ação. A ação é aquilo que está dentro do que eu posso, de fato, fazer para melhorar. Então, já que a gente não pode ir contra os fogos, vamos fazer o que a gente pode melhorar aí. Né? Vamos tentar amenizar, né, essa situação, sim. Até para quem gosta de soltar fogos, né? Não brigar com o vizinho, Justamente, eu mesmo uma vez comprei e soltei. Vi que não tem muito objetivo, porque é queimar dinheiro, né? Exatamente, é melhor às vezes investir numa outra coisa, mas para quem não consegue viver sem, que adora ficar ali, né, e ficam às vezes ao longo de bastante tempo, principalmente no Réveillon, a gente vê que o pessoal às vezes depois do meio-dia começa. E o cão passa o dia inteiro naquela tensão. Imagine você com medo de algo que você não consegue ver, não consegue evitar, por isso que alguns cães se perdem, né? Ficar atento aí na cidade de você que está nos assistindo, as ONGs que ajudam com animais perdidos, né? Se o cão de alguém fugiu, a gente vê muito o cachorro andando, eles ficam desorientados. É como se você fosse levado à beira da loucura. A gente já viu casos, inclusive, de cachorros que morrem nas correntes, né? E pulam de janelas. Se debatem tanto, eles acabam se debatendo tanto, por exemplo, imaginem se a corrente dele é próxima a algum lugar ou ele consegue chegar até próximo ao muro, às vezes é um animal um pouco maior, tenta pular o muro, pode ficar pendurado ali, né? Ou, gente, ele está sendo segurado pelo pescoço, ele pode fazer pressionar demais a traqueia dele,
né? Então, ela colapsar, você tem que entender que é uma situação de medo extrema. Então, a gente tem que ser... Essas técnicas de amarrações é o mais plausível, eu digo assim, que o pessoal pode lançar mão nessa época. Não briguem por causa do cão com o vizinho, isso que eu falei é muito sério. Às vezes o pessoal briga de morte por causa de coisas corriqueiras, não vale a pena. Então, tenta você botar o teu animal numa... Porque a gente tem quartos, às vezes, na casa da gente, que se escuta menos barulho, né, que são mais silenciosos. Põe num quarto desse, faz a técnica do telling on touch, né, que essa técnica é uma amarração simples, não é amarrar o cachorro inteiro. Né? A técnica começou, inclusive, com equinos e depois foi transferida para cães e viu que foi efetiva. Né? Nada mais é do que uma amarração que passa pelo peito, tórax e região do abdômen. E o animal se sente seguro, como se ele estivesse num abraço. Então, é muito interessante. E a gente sabe mesmo que o pessoal pode tentar fazer em casa com bandagem, né? Procura na internet, ou pode ir procurar um veterinário que ele explica como fazer. Né? Os veterinários de pequenos sempre tomam cuidado, eles sempre se atualizam, tem essa parte bem, como é que eu vou te dizer, bem desenvolvida, assim, né? Para os cuidados com eles. E o que não tem remédio, remediado está. Não adianta brigar com quem gosta, porque vai continuar. Verdade, Esther. E aproveitando assim, é só os cães que sentem isso ou outros animais também? Não, exatamente. A frequência do cão, né, ele ouve o infra e o ultrassom, por isso que ele tem essa sensibilidade. Os outros animais têm uma sensibilidade aguçada também, só que, por exemplo, quando a gente pega os gatos, o gato você não vai achar ele. Provavelmente, se você não pega ele antes da queima de fogos, a hora que começar, ele vai se esconder tão bem escondido que você não tem como localizar o animal depois dentro de casa. Né? Mas ele está sofrendo também. Né? Só que qual que é o problema? Você já tentou fazer uma técnica de bandagem em gato? Ou ele vai cair duro e ficar igual uma múmia e você não sabe se ele está em sofrimento, ou se não, ou ele vai ficar extremamente estranho, irritado, talvez irrite até mais. Então, o gato é tentar fechar ele para ele também não fugir para a rua, que vai ser muito pior. Né? Fechar ele num quartinho, deixa ele escondidinho, põe um monte de almofada que ele mesmo se abafa e fica ali quietinho. Né? Os cães, que eles são mais sociáveis, então eles procuram a gente. Tem essa parte. Quanto a equinos, como eles ficam mais em regiões rurais, eles ouvem o som, mas não é tão forte, né? Então a gente consegue lidar um pouco mais. O que nos preocupa mesmo são os nossos amigos caninos, né? Os felinos a gente também tem que se preocupar, não estou dizendo que não tem que se preocupar com gato, tem, mas normalmente eles acabam se escondendo, enfiam a cabeça em almofadas, em coisas, mas eles também sofrem. Né? Todos os animais, na verdade. E, gente, lembrando, se os decibéis para romper um tímpano são 160, nem a gente não pode ficar muito perto. Né? A criança, o recomendado de exposição máxima a decibéis são 120. Né? Os fogos de artifícios vão a 175, então as crianças também têm que ser protegidas, não são... Porque o que acontece? O pessoal às vezes vem com aquela coisa, os ecochatos. Né? Tudo aos animais. Não, gente, os animais também. É que a gente acaba falando pelos animais porque o pessoal se esquece. Mas quem tem criança tem que proteger as crianças também. Né? Inclusive o nosso ouvido. Tanto que depois de queima de fogos, normalmente a gente fica com aquela surdez temporária. E isso é um indício que a gente ficou próximo demais aos fogos. Esther, quero te agradecer, né? Que você tenha aí um Feliz Natal, você e tua família, um próspero Ano Novo, férias agora, né? E muito obrigado. Muito obrigada, eu adoro participar, né? Quando precisar, aí também estamos aqui. E é isso aí, pessoal, vamos trabalhar com o que a gente tem, não briguem, boas festas, os fogos estão aí, vão ficar por um bom tempo ainda, acredito. E vamos adaptando os nossos animais a isso aí. A linha Primavera-Verão da Sapateira está demais. Uma grande variedade de modelos para você arrasar e ficar na moda. Calçados femininos, masculinos, adultos ou infantis. As melhores marcas para a beleza e conforto dos seus pés. Venha conhecer e experimentar. Bolsas e artigos esportivos, bom atendimento e várias formas de pagamento você encontra aqui. Da Sapateira, elegância e conforto para os seus pés.
Guarapuava é inovadora e a educação é uma prova disso. Milhares de alunos estão sendo preparados para enfrentar desafios e realizar seus sonhos. Guarapuava tem um compromisso com a qualidade. Seu sistema de saúde cuida do bem-estar de todos. Guarapuava é para sonhos de qualquer tamanho, para sonhos que se realizam. Venha conhecer, investir, crescer. Guarapuava agora está à altura dos seus sonhos. Prefeitura de Guarapuava. Juntos somos mais fortes. Quem doa sangue regularmente pode estar ajudando uma pessoa que nunca viu na vida. Ou alguém que acabou de começar a viver. Pode estar ajudando quem já passou por muita história. Ou alguém que ainda tem muitas histórias para contar. Pode estar ajudando quem está torcendo para realizar um sonho. Ou alguém que está torcendo para ser ajudado. Quem doa sangue regularmente pode até não saber quem está ajudando, mas sabe que está ajudando muita gente. Ministério da Saúde, Governo Federal. No próximo bloco, nós vamos assistir mais alguns cuidados que temos que ter com o nosso animal diante dos fogos de artifício, diante dos foguetes. Olá, meu nome é Rafael Wisneski, adestrador profissional, e nesse vídeo eu vou te contar o que realmente funciona e que pouca gente sabe para diminuir o sofrimento que o seu cãozinho sente com medo de fogos de artifício. Muitos cães têm medo de fogos, o que é totalmente compreensível, já que a audição deles é bem mais sensível que a nossa, e por isso eles sofrem com barulho, alguns mais, alguns menos. Várias pessoas já chegaram até mim com essa queixa, mas lembro de um caso que me chamou muito a atenção. A cachorrinha era da raça Yorkshire, e a dona dela me contou que ela tinha medo até de trovão, mas o pior mesmo era no Réveillon. Ia chegando a hora da virada do ano e ela entrava em pânico, chorava muito. A cachorrinha ficava com a respiração tão acelerada que a dona dela achava que a qualquer momento a Yorkshire ia passar mal ou algo pior. Ficava realmente desesperada e tremia de medo. Era de cortar o coração. Ela olhava no relógio e a hora não passava. Dava meia-noite, meia-noite e 10, e assim até quase meia hora depois da meia-noite, enquanto a família toda estava lá, comemorando a virada de ano. Ela estava dentro de casa, no chão, com a Yorkshire no colo, tentando consolar, e ela sentia um desespero, porque o sofrimento da cachorrinha não passava, mesmo ela estando ali, junto. Infelizmente, a gente não pode controlar os fogos que são soltados no Natal, virada de ano e em festas em geral. Mas eu vou te falar que eu ensinei para ela, essa minha cliente, que diminuiu o medo e o desconforto que a cachorrinha tinha por causa dos fogos. Eu vou te contar daqui a pouquinho. Primeiro, para você entender o medo que nosso cãozinho sente, preciso falar de duas situações. A primeira situação é que o medo é uma resposta natural, que tem como função a sobrevivência. Então o medo prepara o indivíduo para a fuga ou para a luta. É algo instintivo de qualquer ser vivo. A segunda situação é que é de ordem fisiológica. O medo envolve várias partes do cérebro e causa alterações substanciais no organismo do seu cão. É importante saber que desses dois pontos para entender por que essa dica não vai eliminar o medo. O medo é algo natural e foge do seu controle, foge do controle do seu animalzinho e é algo que ele sente instintivamente.
Mas o que você, como responsável pelo seu cãozinho, pode e deve fazer é criar um ambiente de controle. Escute com bastante atenção essas dicas e lembre de aplicar todas elas agora nas datas festivas e sempre que precisar. Então vamos lá. O que você deve fazer? São 5 passos simples. O primeiro passo é garantir que seu cão não vai fugir. Confira muito bem o local onde seu cachorrinho vai estar na hora dos fogos. Veja se ele não tem buraco nas telas ou no chão, ou por onde ele possa escapar. E veja se as cercas e portões estão bem fechados. Fugir nessas condições de medo seria extremamente perigoso. Não deixe que isso possa acontecer. Segundo passo, prepare um local tranquilo para ele ficar, que seja isolado do som ou que pelo menos abafe um pouco o som. Pode ser um lavabo, a lavanderia ou até mesmo seu quarto. Terceiro passo, prepare um esconderijo, uma toquinha com as coisinhas de seu cachorro. Coloque lá a caminha, os brinquedos, uma camiseta usada para que ele se sinta confortável com o seu cheiro. E água. Mostre para ele que as coisas dele estão lá. Quarto passo, separe um momento do dia para fazer um exercício mais vigoroso com ele. Pode ser um passeio, uma brincadeira mais intensa, jogos mentais ou outras atividades. Isso vai ajudar no controle. Quinto passo. Um pouco antes de começar os fogos, dê uma garrafa PET com alguns furinhos, adequada ao tamanho do seu cão, com algumas guloseimas apetitosas dentro, para que seu cão possa se distrair enquanto estiver no esconderijo. Importante, pessoal. Aliás, super importante. Se na hora você não conseguir deixar o seu cão no esconderijo e ele vier te procurar no momento do pânico, pode confortar ele, faça carinho, faça ele se sentir seguro. Algumas pessoas acreditam que isso vai estar recompensando o medo, mas isso é um mito. O importante é você tentar diminuir a angústia do seu cão companheiro, o máximo que você puder. Siga todos esses passos pelo seu cãozinho e com certeza ele vai ficar muito mais tranquilo com os fogos e, consequentemente, você também vai ficar mais tranquila e aproveitar melhor as festas de fim de ano.